Esses aqui foram todos os livros que eu consegui ler no mês de junho. Eu amei a ideia de fazer o Lidos do Mês pelo YouTube, porque eu sempre quero falar muito mais sobre os livros que eu li, e eu sinto que no TikTok não dá. Às vezes eu quero criticar mais, ou elogiar mais, ou simplesmente elaborar mais o motivo pelo qual eu acho que aquela leitura poderia ter sido diferente. E como não tem como fazer isso pelo TikTok, porque eu só tenho, sei lá, 5 minutos pra falar de 10 livros, aqui me pareceu uma boa solução. Então vamos testar pela primeira vez o Lidos do Mês de junho aqui pelo YouTube. Eu não sei se vocês lembram que eu acho que eu já comentei isso em um outro vídeo, mas eu faço a minha meta de leitura no papel. Eu gosto muito de escrever em cadernos, eu gosto de me organizar dessa forma, e aí eu sempre boto ela aqui bonitinho e vou entendendo por ali o que eu quero ler agora, o que eu acho que dá pra empurrar um pouquinho mais pra frente. E aí eu fiz no mês de junho com a intenção real, pela primeira vez real, de ler 15 livros no mês. Sim, era absurdo, é muita coisa, mas ao mesmo tempo é o mês que eu tô de férias da faculdade, então eu achei que seria muito mais provável, sabe? Se tinha um mês que isso ia dar certo, seria esse, se não esse, o próximo. E não foi esse. Então será o próximo. Porque em junho eu tô de férias da faculdade, mas em julho eu tô de férias da faculdade e do trabalho. Então a minha intenção é focar real na criação de conteúdo por um mês inteirinho e vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Enfim, cá está a meta de leitura, e aí eu organizei aqui direitinho por onde eu comecei e quanto tempo eu levei pra ler cada livro. E vocês vão perceber que no meio do mês tem um buraco enorme onde eu não li nada. Ressaca literária? Não, Bienal do Livro. Eu comecei o mês com Casas Estranhas, que era um livro que eu queria muito ler por conta da proposta do livro. Quando eu li a sinopse, eu não entendi muito bem o conceito, vou ser bem honesta com vocês. Era sobre uma casa estranha, eu não entendi o motivo da casa ser estranha, pelo menos não olhando pra sinopse. Não entendi todo o fuzuê ao redor da casa, mas tá, decidi pegar pra ler mesmo assim, exatamente pra entender qual era o fuzuê. E aí, eu entendi. Qual é a questão com Casas Estranhas? O livro aqui tem um cara que não é o nosso protagonista e tem o nosso protagonista que também é o autor. Então é como se ele tivesse escrito o livro enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, entendeu? Ele é o narrador, mas ele também é um personagem na história. E aí, qual é toda a questão? Um amigo supostamente liga pra ele e pede ajuda pra avaliar a planta de uma casa, porque na concepção dele, a planta é muito estranha. Tem um cômodo muito pequeno ali no meio da casa que não faz o menor sentido, porque não tem janela e nem porta que ligue pra aquele cômodo. Poderia ter sido uma despensa, mas ele não funciona, porque não tem porta nem janela. Qual é o sentido daquele cômodo retangular esquisito? E aí, a verdade é que o livro é ilustrado, né? Então tem muitas... Só porque eu peguei pra falar que era ilustrado, não apareceu as ilustrações. Enfim, ao longo do livro, tem muitas das plantas da casa no meio da história. Então acaba sendo um livro muito mais rápido de ler do que você imagina que seria. Ele tem 175 páginas e eu li em mais ou menos 3 horas e meia. Mas foram 3 horas e meia completamente alucinada lendo isso aqui sem levantar pra beber uma gota d'água. Dito isso, bebam água. A planta é realmente muito esquisita. O quarto da criança fica no meio da casa e não tem nenhuma janela pro quarto da criança. Inclusive, para você entrar no quarto da criança, se vocês repararem aqui em cima, você precisa meio que passar por uma verificação de 2 fatores. O quarto da criança tem uma porta e antes daquela porta tem outra porta. Então, só com base nisso, tanto o autor quanto o amigo dele que estão analisando a planta da casa percebem que tudo indica que a criança está presa em cativeiro. Isso porque a casa tem 16 janelas, janela para todo lado, menos ali no meio. Então parece que a criança não pode ser vista pelos vizinhos. E aí o cômodo esquisito, que na verdade fica embaixo, ó, é um cômodo aqui para baixo, que inicialmente eles veem propósito nenhum, eles percebem que dá diretamente embaixo do armário da criança e ligaria supostamente o armário da criança com o banheiro do andar de cima. Isso foram o que eles conseguiram perceber. A parte da criança estar em cativeiro, pra mim, até faz um certo sentido. O problema é que, com base nisso do armário, deles perceberem que a criança poderia descer pelo próprio armário, passar naquela saída estranha que fica no andar de baixo, andar pro lado e subir no outro banheiro, significa que eles estavam passando a faca em um monte de gente dentro da casa. E que a criança era o meio que eles usaram pra fazer isso. Eu não entendi como é que eles chegaram a essa conclusão com uma facilidade absurda, assim. Nem, sei lá, em 10 mil mundos eu pensaria nisso olhando aquele espaço. Tudo bem, pode até ser para se locomover escondido. Mas aí que é uma família de assassinos de aluguel, eu acho que foi, assim,
um pensamento um tanto quanto longe. Então, já que chegamos nesse ponto da história, eu vou explicar o que pra mim foi o maior problema desse livro. O maior e único, na verdade. Eu acho que os personagens chegam a algumas conclusões muito bizarras com base em nada. Eles não têm nenhum indício daquilo, ou se é uma coisa muito mínima, mas eles conseguem chegar às conclusões extremamente corretas com base em nada. E isso foi o que mais me acomodou. Não é o livro ser extremamente mirabolante, o que de fato é, porque conforme isso aqui vai se desenrolando, eu te garanto, é muito pior do que você imaginava. Mas isso não me incomodou tanto assim. Eu não me incomodo da história ser um suspense ou um terror mirabolante. O que me incomoda é ser mirabolante e todo mundo conseguir chegar às conclusões mirabolantes a troco de nada. Então isso foi o que me incomodou na leitura. Ainda assim, por ser um livro extremamente rápido de ler, e assim, não é no sentido de ser pequeno, e sim no sentido de ser tão envolvente que você não consegue largar, além de ser uma história muito original, porque eu não li nunca, absolutamente nunca li nada do tipo, eu gostei muito da história. Mesmo que tenha me incomodado a situação. Então, se eu não me engano, foi um livro que eu dei 4 estrelas, ou algo do tipo, 3 estrelas e meia? Acho que foi 4. Então, Casos Estranhos foi o meu primeiro livro lido do mês. Eu li no dia 1º e terminei no dia 1º também. Foi muito rápido de ler, foi muito envolvente. Então, eu gostei do livro, mesmo tendo esses furos pra mim que me incomodaram bastante, sabe? E aí, no dia seguinte, deixa eu ver o que eu peguei pra ler. E aí, no dia 2 do mês, eu levei do dia 2 ao dia 4 pra ler, foi Nunca é Tarde para a Festa. Esse aqui é um livro que fala sobre adolescência tardia. A nossa protagonista sente que não é uma adolescente de verdade, não vai àquelas festas americanas muito loucas que você dá na casa quando seu pai vai viajar com a sua mãe. Esse tipo de coisa. Ela é uma menina retraída e é um livro com protagonismo LGBT. Inicialmente, eu achei que seria mais uma daquelas histórias onde a protagonista não gosta de ninguém, ela não entende porquê, e aí ela se descobre ali dentro do mundo queer, nananá, mas não é bem a vibe dessa. Aqui, a nossa protagonista já sabe que é lésbica desde o início do livro, e ela tá muito de boa com essa informação. Ela tem, inclusive, 2 melhores amigos que também são parte da comunidade LGBT, e a questão aqui é que eles se sentem realmente só deslocados. Eles já tentaram participar de festas, eles já tentaram se embebedar como outros adolescentes e eles simplesmente não conseguem fazer amizade, não conseguem seguir em frente. E aí, ao mesmo tempo que ela vai sentindo que isso é um problema dos 3, os outros 2 amigos sentem que, na verdade, a protagonista tá prendendo eles, sabe? Que eles seriam muito mais divertidos e muito mais conhecidos na escola, enfim, seriam muito mais adolescentes se não fosse ela. Então a Coach, que é a nossa protagonista, acaba se afastando dos amigos, bem magoada com essa situação, e aí acaba recebendo uma ligação deles pra vir buscá-los numa festa que eles finalmente conseguiram ir, mas que beberam demais e agora não conseguem voltar pra casa. Então ela vai, muito contra a vontade dela, porque ela tá meio chateada com os amigos, e lá ela encontra 2 meninos se beijando atrás de uma árvore. Aparentemente era um negócio ali um tanto quanto secreto. Um deles sai correndo e o outro, que parece estar mais frustrado com a situação, meio que senta pra conversar com ela. Enfim, dessa situação completamente aleatória, nasce a amizade mais legal do livro, que é entre a Cody e o Rick. Eu acho que... eu gostei tanto da amizade deles dois, eu acho que foi um negócio tão único, não sei, achei tão divertido, que eu acabei não ligando muito pros outros 2 amigos dela, sabe? Sendo bem honesta, eu preferi muito mais a amizade deles dois, e eu preferi muito mais como o livro se desenvolveu a partir daí do que estava acontecendo antes na história. Com o tempo, a amizade deles dois vira realmente a melhor coisa do livro. E aí o Rick vai trazendo outros amigos dele pra situação, ela vai conhecendo outras pessoas, vai descobrindo quem ela é de verdade. É aquele famoso livro com uma jornada de autodescoberta, de encontrar o seu lugar no mundo. Nada muito fora do comum. Mas eu gostei muito da história, exatamente por essa confiança da protagonista de já saber quem ela é e estar muito bem com isso, sabe? O problema dela não é esse, são muitos outros. Então tem toda uma questão da relação dela com os pais, com a relação dela com o irmão, com os amigos, etc. Então o livro é legal, mas eu achei mais do mesmo, sabe? Se você quer ler um clichê divertido, quer ler um livro leve, com protagonismo LGBT bem no início ali da adolescência, não é bem no início da adolescência, acho que ela tem 17 anos, mas bem no início ali para mim é no início, né? Eu tenho 27. Enfim, se você quer ler um livro bem clichê, mas que seja ao mesmo tempo, ainda assim, divertido e gostoso, é aquele clichê que dá certo e dá certo por algum motivo, acho que é uma boa recomendação. Eu gostei bastante do livro, eu não sei exatamente que nota eu dei, mas foi algo ao redor de 4 estrelas também, foi uma ótima leitura. Depois disso, no dia seguinte, dia 5 e 6, eu peguei pra ler Ozymandias. Esse aqui eu recebi da Intrínseca e eu peguei esse livro, única e exclusivamente, por uma frase que tem na parte de trás da sinopse. E se as tragédias gregas ocorressem no interior do Brasil?
Tá, eu sei que pode não parecer grande coisa pra convencer alguém, mas me convenceu. E o que eu achei engraçado no livro? Primeiro, o fato de que o livro não tem página. Ele não tem aquela numeração ao longo do livro, então para ir cadastrando no Scooby o andamento da leitura foi um sacrifício. E aí, se eu não me engano, eu contei de 20 em 20 páginas e eu numerei o meu próprio livro, entendeu? Porque eu gosto de ir lá atualizando no Scooby, vocês me seguem no Scooby também pra saber o que eu tô lendo, quanto tempo eu tô levando pra ler. Eu numerei meu próprio livro, me deixa em paz. E aí o que acontece? O livro tem uma narrativa muito diferente. É bem curtinho, não sei nem se eu consideraria capítulos, mas eles contam o ponto de vista de cada personagem, mas não é meio que narrado por eles, é narrado por uma outra pessoa na história. Qual é a grande questão aqui no livro? Eu acho que é exatamente aqueles contos da mitologia grega que de vez em quando você olha e você vê que não tem sentido nenhum, sabe? Uma galera que guarda um remorso a troco de nada, ou então uns desdobramentos extremamente dramáticos que vão acontecendo no livro. Eu não tenho outra forma de definir, senão dizer novamente a frase que está na sinopse do livro. São tragédias gregas que acontecem no interior do Brasil. É muito bizarro, se passa numa cidade chamada Ateninhas, se eu não me engano, deixa eu confirmar a informação. Exatamente, se passa em Ateninhas. E aí, qual é a questão aqui? Realmente, todos os desdobramentos da história são muito dramáticos. Temos a nossa protagonista, que é quem dá o nome ao livro, e ela sai da cidadezinha onde ela mora, sempre muito maltratada, sempre muito subjugada pela tia, por seja lá quem for, porque a mulher é uma pobre coitada, nada dá certo na vida dessa mulher. E aí ela sai dali fugindo com um carro roubado e acaba sendo assaltada por um grupo de ladrões. E aí ela decide passar a faca em todo mundo, entendeu? Ela é uma mulher grande, uma mulher forte e ela faz isso de fato. E aí, enquanto ela está ali passando a faca no grupo de ladrões que vieram assaltá-la, ela decide simplesmente que ela não se importa com aquela galera, entendeu? Manda todo mundo, ó, vira a camisa de saudade. Sem saber, aparentemente, ela assassinou a própria mãe. E aí, depois disso, é só pra baixo. Ela chega numa cidadezinha e acaba sendo atacada por uma onça, mas consegue ganhar da onça. E aí, o pessoal da cidadezinha que estava sendo aterrorizado pela onça leva a mulher quase como se ela fosse algum tipo de deusa, sem saber que tudo isso já aconteceu na vida da pobre coitada, que aparentemente também não quer falar, entendeu? Depois de sofrer tudo que sofreu, a mulher fica em silêncio. O livro é muito bizarro, os desdobramentos são muito loucos, mas é muito bem escrito, é muito, muito, muito envolvente, muito bizarro, veja só, realmente. Acho que um dos livros mais bizarros que eu li esse ano. Mas eu achei muito legal. E a proposta, o que ele realmente tá ali dizendo na sinopse que é cuspir e descarrar do livro. Então, assim, muito diferente de qualquer coisa que eu já tenha lido. Eu demorei até um tempo, nem sei se até hoje eu soltei o destaque de lidos lá na outra rede disso aqui, porque eu não sei até hoje que nota eu dei pra esse livro. Mas eu li muito rápido. O livro tem... eu não sei quantas páginas tem, porque aqui não tem o número de páginas. Mas algo entre 240 e 260 páginas. E eu li em 2 dias com tranquilidade. Porque se vocês olharem assim, ó... os capítulos, né? A narração de cada personagem é uma coisa muito... muito mínima, muito pequena. Tem um monte de página em branco no meio. Então não é difícil de ler. Muito louco, mas legal também. Aí deixa eu ver aqui. Isso foi do dia 5 ao dia 6. Aí, se eu não me engano... dia 7, fiz nada, nem lembrei que eu sou leitora, não peguei nenhum livro pra ler. Eu tenho muito costume de realmente ler um pouquinho a cada dia, mas se o dia é uma correria, eu acabo não pegando nada pra ler e tá tudo bem, sabe? Depois disso eu peguei pra ler, se eu não me engano, Cartografia para Caminhos Incertos. E eu levei 2 dias pra ler também, peguei no dia 8 e terminei no dia 9. O livro também é curto, não é nada enorme não, são 180 páginas, então foi muito rápido de ler. Cartografia para Caminhos Incertos é do mesmo autor de A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê. Geralmente ele fica ali na estante virado para frente. Agora não está, porque eu tenho quase certeza que eu tirei ele do lugar para gravar um vídeo e eu não botei de volta. Então, não sei onde foi parar, mas está por aí. O nosso protagonista aqui é um menino chamado Mané, que vive numa cidade chamada Redenção. Ele sonha em ter o beijo perfeito com o namorado, que parece meio insatisfeito com o relacionamento ali. E na busca do beijo perfeito, que solte borboletas e coisas afins, ele sai para procurar uma forma de atrair essas borboletas e se perde da cidade. Parece que é uma coisa meio uma cidade mágica inventada por uma bruxa, então se você se perder, você simplesmente nunca volta. E foi o que aconteceu com o Mané. Então, a partir desse momento, ele tenta encontrar a redenção de volta. O livro se passa numa baía de cidades imaginárias. Então, embora seja a Bahia, tenha elementos do lugar, são ao mesmo tempo cidades que não existem e são muito loucas só de imaginar. Sinceramente, não sei como o autor conseguiu pensar nisso aqui. Mas tem...
A história caminha de uma forma que a troca de lugares do livro não tem uma outra forma de te explicar, a não ser dizer que é uma vibe meio Alice no País das Maravilhas, assim. Você está num lugar e no momento seguinte virou um lugar completamente aleatório, que não faz o menor sentido estar ali, mas de alguma forma para a história meio que faz. É um livro que tem muita reflexão, tem muito dilema, tem muita discussão, dado de uma forma muito característica, eu não sei te explicar. Se você já leu o outro livro do autor, que eu também li, que é A Vida e as Mortes de Severino Ouro de Dendê, eu acho que você vai gostar muito desse aqui. E se você ainda não leu esse livro, a única coisa que eu posso te dizer é que é uma das narrativas mais diferentes que eu já li. O livro vai brincando com as palavras, assim, enquanto conta a história, sabe? Tem um capítulo inteirinho que é contado somente... Os parágrafos se dividem, então o primeiro parágrafo é somente com palavras que comecem com a letra A, e depois com a letra B, e depois com a letra C. Mas isso é somente em um capítulo, depois disso a história vai mudando. Ela muda o tempo inteiro de uma forma muito legal. Então, acho que tanto esse livro quanto Ozymandias foram dois dos livros mais diferentes que eu já peguei para ler na minha vida. E eu gostei muito dos dois livros exatamente por conta disso. Ozymandias até hoje não tem uma nota na minha cabeça, porque eu não sei o que dizer. A história tem outros elementos que acabaram não é me incomodando, mas foram coisas que eu não gostei tanto assim na história. Eu não sei sequer explicar. São dois livros muito diferentes. Você precisaria pegar para ler pra gente poder conversar. Porque eu sozinha não consigo te explicar tanto a genialidade dos dois livros, quanto que eu não gostei de nenhum dos dois. Não é que eu não tenha gostado, na verdade eu achei Cartografia para Caminhos Incertos incríveis. E até hoje eu tô tentando absorver um pouquinho. Não tem tanto tempo assim que eu li, vai. E eu quero decidir se eu favoritei ou não, mas que eu gostei muito, eu gostei. E Ozymandias... eu não sei o que dizer. Depois disso, estávamos nos aproximando da Bienal do livro. Eu tava ansiosa pela Bienal, tava muito ansiosa por tudo que a gente ia gravar, por tudo que a gente ia fazer. E acabou que eu já não tava lendo tanto assim. Então, se eu não me engano, eu passei algo em torno de uns 3 dias sem pegar nada pra ler. E aí peguei A Linguagem dos Dragões, que foi muito provavelmente a pior das escolhas que eu poderia ter feito. Porque o livro não caiu muito bem, não me serviu direito, acho que não é pra mim. E eu tenho muitos problemas com essa história aqui. Ontem eu fui gravar a resenha pro TikTok, e aí, como vocês sabem, no TikTok, eu considero o meu máximo 5 minutos. Acho que até 5 minutos eu não reclamo que o vídeo tá grande demais. Quando eu gravei falando sobre ele, deu 20 minutos. E aí, na hora de editar, deu 18. Não deu certo, tive que gravar de novo. Anoiteceu enquanto eu tava gravando, inclusive, foi muito engraçado. E aí, agora que eu tenho a chance de falar sobre esse livro, pretendo não me estender tanto assim, mas vamos começar a falar sobre esse livro. A Linguagem dos Dragões é um lançamento desse ano, da editora Record, e ele é o primeiro livro de uma trilogia. Inicialmente, quando eu peguei esse livro aqui, quando eu pedi esse livro aqui, foi porque logo ali na sinopse, bem no início, em qualquer lugar, até na própria Amazon, quando você pega pra ler, tá escrito assim: é uma mistura de Babel com Quarta Asa. Eu gosto muito de Babel, um dos meus livros favoritos da vida, porque eu sou muito fã da escrita da Ref Kuang. E eu gosto bastante do universo, da construção do universo de Quarta Asa. Gosto da relação com os dragões. Então pensei que talvez tivesse alguma coisa a ver com tradução ou tivesse alguma coisa a ver com dragões. E por isso a mistura entre Babel e Quarta Asa. E é realmente isso. Mas é só isso que tem em comum mesmo. Logo quando eu recebi o livro, primeiro, achei a capa muito bonita. E aí bem aqui atrás está escrito, ó, que comece a revolução. Então pensei que seria um livro já com uma trama política muito bem desenvolvida. Como é muito o caso de Babel, né? Babel tem tantas discussões relevantes e pensei que seria mais ou menos o caso. Não é um livro muito curto, ele tem 420 páginas. Então pensando que é o primeiro de uma trilogia, daria para construir um universo bem legal aqui e ir debatendo bem assim o início da história de uma forma muito boa. Não é um livro tão curto, 400 páginas tá ok pra você começar a construir um bom universo. Mas eu acho que o livro tem uma proposta legal. E é só isso. Então o que nós temos aqui? Nós temos um universo onde coexistem dragões e humanos, também em uma Londres meio que fictícia. É o universo, é Londres, mas ao mesmo tempo não é, afinal é um livro de fantasia. Nós temos aqui a nossa protagonista, que se chama Vivian, e é uma menina da 2ª classe. Na 1ª classe estão as pessoas mais abastadas, alguns descendentes de dragões, pessoas com nomes muito chiques. Nós temos na 2ª classe o pessoal que tá ali tendo uma vida confortável, e nós temos a 3ª classe, que é o pessoal que come resto, é o pessoal que não tem acesso à educação, é o pessoal que não tem acesso às próprias famílias, já que acabam sendo rebaixados e vivem nessa situação. Enfim, são as pessoas que não estão no lado próspero da sociedade. Acontece que o livro tem uma ideia de meritocracia. Você vai cair, se merecer cair, e você vai subir de classe se você trabalhar duro o suficiente. E a nossa protagonista está muito confortável com essa ideia.
nossa protagonista Vivian fez o que ela achava necessário fazer para conseguir continuar na segunda classe. Então, mesmo que isso significasse passar a melhor amiga para trás e fazer com que a pobre coitada fosse rebaixada, tá tudo bem. Ela vive com arrependimento, mas aparentemente não tá tão arrependida assim não, entendeu? Quando ela descobre que a própria família tá sendo acusada de se associar com os rebeldes, ela fica completamente indignada. Ela não entende por quê, afinal eles vivem uma vida confortável e daí que tem uma galera na terceira classe passando fome, não é problema deles. Ela fica indignada porque os pais nunca deram a entender que se importavam com isso e agora botaram a vida dela em perigo. E primeiro, ela não acredita mesmo. Então ela precisa provar a inocência dos pais. E aí, o que acontece? O livro tem um desenrolar muito enorme que eu não vou falar, caso vocês ainda tenham interesse de ler, não vou dar tantos spoilers assim. Mas a nossa protagonista, do início ao fim, se mostra uma grandíssima escrota. Ela não se importa com o pessoal que tá ali passando fome, pra ela não é um problema. Consciência de classe tá faltando, entendeu? A gata tem todo o senso crítico de uma batata, de um tubérculo, de uma ameba. Ela não se importa com nada. E aí, quando ela é acusada de alta traição, ela fica indignada. Além de tudo isso, quais são as minhas críticas com a questão da escrita? Porque se fosse só uma protagonista insuportável, eu conseguiria superar. A minha questão aqui com a escrita é que o livro é extremamente conveniente. Tudo acontece de forma muito conveniente para a protagonista tonta. Então, assim, as coisas se desdobram de forma que tudo funcione muito bem para ela. E fica bem forçado. O livro tem diálogos muito rasos. Eu acho que a autora falhou muito também na descrição do universo. A ambientação não é imersiva. O livro não é imersivo. Parece um livro o tempo inteiro. Não sei se vocês vão conseguir entender a comparação, mas às vezes você pega um livro para ler e você se envolve tanto na história que você parece que é um personagem de dentro do livro. Você começa a ver as coisas como se você estivesse ali, mas não é a sensação que esse livro passa. O tempo inteiro ele continua sendo um livro, e ele continua sendo um livro com uma ambientação muito mal escrita e um desenvolvimento bem fraco. Então, o meu problema não é só com a protagonista, é com a conveniência da situação. Toda a associação que o livro deveria ter com Babel é pela questão da tradução. Existem muitas línguas no livro e, além das línguas humanas, existem as línguas dracônicas, nas quais a nossa protagonista é supostamente poliglota, ela conhece várias. Dito isso, ela usa isso aqui para muito pouco, tá? Não serve de grande coisa na história. Não entendi muito bem o propósito de tudo. Acho que o livro acaba sendo muito fraco, muito conveniente, muito mal escrito e a história, a ambientação não cativa. Então, eu tive muita coisa pra criticar nesse livro quando eu peguei pra ler. Eu não sei se eu vou ler o segundo nem o terceiro livro da trilogia, né? É uma trilogia, mas pra mim eu acho que não vale a pena. Sim, nós temos um arco de redenção da protagonista, onde ela percebe que, veja só, o resto do mundo está passando fome e vivendo uma sobrevida. Talvez seja um problema nosso também. Mas até toda a redenção dela é bem fraca. Esperava uma trama política bem desenvolvida, eu esperava toda a questão de tradução que Babel traz tão bem, sabe? Sobre como tradução é a morte da língua. Esperava muita coisa. Recebi dragões desse tamanho que só faltam deitar no chão para um humano passar em cima e uma protagonista tonta. Eu dei, se não me engano, 2 estrelas. Parece que eu daria menos, né? Só critiquei o livro, não falei uma coisa boa. Mas é porque a ideia do livro é muito boa. Eu acho que só foi muito mal executada. Aí depois disso eu emendei a Bienal com a viagem pra São Paulo e acabei não podendo ler quase que nada. Então passei 10 ou 12 dias sem ler nadinha de nada. E depois, no finalzinho já da viagem pra São Paulo, depois que a Bienal já tinha acabado, eu peguei pra ler Sociedade da Melancolia. O livro é muito legal e eu acho que a sinopse não dá a entender o quanto legal essa história é. Eu já tinha lido outro livro do autor que se passa no mesmo universo, embora não tenham personagens em comum, se passam ali no mesmo mundo, que foi Não Respire no Espetáculo. E eu falei bastante sobre esse livro no ano passado, né? Eu sempre falei muito que eu gostava do suspense, eu gostava da construção dos personagens. Acho que foi um dos melhores suspenses nacionais que eu li no ano passado. E aí, esse ano, peguei pra ler Sociedade da Melancolia, que é o primeiro livro de uma duologia, e eu gostei bastante também. Já soltei resenha dele em tudo quanto é lugar, inclusive já falei dele por aqui também. Se eu não me engano, eu levei 3 dias pra ler o livro, algo do tipo. Depois disso, eu fiquei um tempo sem ler mais nada. Eu queria pegar algum livro que eu tivesse certeza que eu ia gostar muito, já que a linguagem dos dragões não tinha sido tão legal assim. E aí, A Sociedade da Melancolia foi um livro muito envolvente. Eu queria pegar alguma coisa que talvez fosse mais simples de ler, sabe? Eu acho que eu peguei 2 livros com essa questão da fantasia ou do sobrenatural, que exigem uma construção de mundo maior. Queria pegar alguma coisa que fosse só sentar pra ler e mais tranquilo. Então, peguei Tudo que Dizemos no Silêncio. Foi claramente uma escolha ruim.
Esse livro já estava na minha meta de leitura há muito, muito, muito tempo. Eu acho que desde outubro do ano passado eu tava jogando ele pra frente, e eu acho que eu poderia ter jogado um pouquinho mais. O livro não é ruim, não é isso. Mas eu acho que não funcionou tão bem pra mim a história dos personagens. Porque o que temos aqui? Temos 7 protagonistas. E desde o início do livro, você sabe que um deles já não está mais ali, entendeu? Um deles morreu, eles estão no velório de um dos 7 amigos. A questão é você conseguir entender quem que foi que morreu. O livro narra o presente e narra o passado, então vai tendo essa oscilação ali. E você vai fazendo meio que por eliminação. Mas pra mim já era óbvio desde o início que quem quer que fosse que você chegasse à conclusão de que tinha morrido, não era a pessoa que de fato teria morrido, né? Mas qual foi o meu problema com o livro? É que morre um. Por mim, poderiam ter morrido os 7, tranquilamente. Foi difícil me apegar a um personagem da história. Eu acho que tinha muita gente chata por metro quadrado. Então, assim, não criei uma conexão tão grande com os personagens, sabe? Acabei não me importando muito com o que quer que fosse que acontecesse com nenhum deles. Eles estavam ali contando os problemas da vida deles e tudo que tá acontecendo, e eu ficava, gente, o que tem a ver, sabe? Só que, depois de ler o livro, terminei de ler, falei sobre ele lá nos stories do Instagram, se não me engano, conversei com o pessoal, e aí eu parei pra pensar que, assim, embora eu não tenha me identificado com os personagens e não tenha conseguido, de fato, me importar com os personagens, com a história deles, com a evolução deles, ou até com quem, de fato, morresse no final, eu achei que o livro me passou um sentimento de ódio, de incômodo tão grande, que por conta disso eu não posso dizer que foi um livro que eu não gostei. Exatamente porque ele me fez sentir alguma coisa, sabe? Diferente de A Linguagem dos Dragões, que não me passou nada além de tédio, esse livro aqui me fez sentir de uma forma diferente. Então, no fim, eu acho que eu dei 3,5 estrelas ou algo do tipo pro livro. Depois disso, nós abrimos uma live lá no TikTok. Foi minha primeira live de leitura, assim, com sprint de leitura e tudo mais. Nós levamos 4 horas pra ler 120 páginas. Eu teria lido bem mais rápido se eu estivesse lendo sozinha, mas a gente estava conversando e estava tão envolvente que eu esquecia de começar o sprint toda vez. Então, acabou que eu demorei horrores para de fato engatar no sprint, mas engatamos, lemos, e eu comecei não, eu já tinha começado antes, mas terminei em live desde que você partiu, Um Verão Inesquecível em Paris. E eu acho que esse livro aqui não é mais pra minha idade, muito provavelmente a minha questão com ele foi essa. Porque nós temos uma protagonista muito novinha. Ela tem 16 anos. Age como alguém de 5? Talvez, mas ela tem 16 anos. Então Maria Vitória é a nossa protagonista mimada, irritante e de moral levemente duvidosa, que age sempre muito mimada com o pai e com a madrasta. Ela tá decidida que a madrasta a odeia e quer arruinar a vida dela, e ela decide também arruinar a vida da pobre da mulher. Ela passa o livro inteiro ali batendo pé, fazendo pirraça e querendo que as coisas terminem da forma como ela quer que terminem. Então ela trata o pai mal, o pai bota ela de castigo e manda ela para um internato na França. Minha questão com esse livro é que nós temos ali um romance muito bonitinho que vai florescer no internato, que eu não achei tão bonitinho assim. Achei que faltou ali uma certa química entre os protagonistas, muito provavelmente porque eu não gostei tanto da protagonista em si. Acho que não é um livro ruim, ele muito provavelmente só não é mais pra minha idade, sabe? Então, por conta disso, eu não criei essa conexão com a história, e eu achei muito engraçada a forma como a protagonista simplesmente decide bater o pé. Ela não vai voltar pro Brasil, ela não vai pra França, ela vai fugir do internato. E o pai tá tipo, meu Deus, Maria Vitória, vou brigar com você, hein? Calma aí. Já vem aí a briga que eu vou dar com você, hein? E vem nunca. E aí, por fim, finalizei o mês com um livro que já estava encalhado na estante tem um tempo. E que eu não tinha pegado pra ler ainda por medo de não ser tão bom quanto as pessoas diziam pra mim que era. Que foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu ouvi tanto sobre esse livro nos últimos anos, eu criei tantas expectativas com esse livro nos últimos anos, que eu já estava imaginando aqui um grande monstro na minha estante, um grande livro que mudaria a minha vida. E eu não sei muito bem como sentir sobre esse livro aqui. Acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu terminei esse livro tem mais ou menos 1 hora, tá? Calma, ainda não consegui absorver, mas vamos conversar sobre ele. Tudo é Rio, da Carla Madeira, conta a história de muita gente, na verdade. Não é nenhuma, nem 2, nem 3. Tem uma galera aqui que vai tendo a sua história desenvolvida. Mas acho que os 3 personagens principais são Venâncio, Dalva e Lucy. O livro já começa de uma forma muito engraçada. E eu achei engraçado também que na Bienal do Livro eu entrevistei uma menina que falou que o Venâncio, desse livro, era um personagem que não tinha ido de arrasta pra cima na história, mas que se dependesse dela, deveria ter ido. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Só essa pessoa que eu lembro de todo mundo que o pessoal falou na Bienal, esse aqui foi o único que ficou na minha cabeça. Exatamente porque eu sabia que eu queria ler esse livro no futuro próximo, né?
Peguei o livro pra ler, cheguei na página 21 e eu percebi que sim, ele deveria ter ido de arrasta pra cima. Mas quando eu postei sobre isso nas stories do Instagram, que eu tava em choque com a cena da página 21 e que eu tava em completo choque com o que a menina disse, porque sim, era verdade, nem todo mundo concordou comigo não, viu? Teve muita gente que disse que ele é meio que incompreendido e que o resto do livro explica muito a história dele. Então que você precisaria fazer ali um certo esforço pra conseguir passar um pano pro cara. Eu terminei de ler tem 1 hora, tá? Ok? Me deu um descanso que eu ainda tô absorvendo. Mas, sinceramente, por mim, poderia ter queimado no fogo do inferno. Eu não consegui passar um pano pro homem, mas eu entendo todas as problemáticas do livro e eu entendo o quanto esse livro é pesado. Eu achei muito absurdo a forma como a história é pesada, o que acontece é muito pesado, mas a escrita da Carla Madeira é leve. O livro é muito envolvente, mesmo sendo um tema muito bizarro para você trabalhar. O livro é rápido de ler, é gostoso de ler e você não para de ler em momento nenhum. Então eu devorei Tudo é Rio, levei um dia e um pouquinho para ler, foi minha última leitura do mês de junho, e eu fiquei em completo choque com a leveza com que ela fala sobre um assunto tão pesado. Para mim, a grande questão do livro aqui não é a forma como a história se desenvolve, não são os acontecimentos, é a forma como você vai digerir o final do livro. Porque inicialmente eu fiquei completamente indignada. Eu esperava um final completamente diferente. Eu esperava uma reviravolta maior no final. Sim, existe ali uma grande reviravolta, mas eu esperava uma reviravolta mais para um outro lado, sabe? Então, inicialmente, o final me passa um sentimento de decepção. Eu queria mais, eu queria que tivesse acontecido de uma forma completamente diferente. E aí, ao mesmo tempo, esse sentimento de frustração talvez tenha muito mais a ver com o que eu me sinto a respeito da história do que com a história de fato. Não sei dizer. Eu preciso de mais um tempo para digerir, claramente. Então, no mês de junho, eu li 8 livros. Eu esperava ler mais por conta das férias da faculdade. Mas também foi super compreensível. Primeiro porque 8 livros está incrível. É geralmente o que eu costumo ler todo mês. Considerando ainda que eu passei 12 dias sem ler nada por conta da Bienal do Livro, na verdade 8 livros é coisa pra caramba. Mas eu tenho certeza que em julho eu consigo de fato ler mais porque eu quero focar somente nisso, sabe? É um mês que eu vou tentar focar muito na criação de conteúdo. É um mês que eu quero focar muito em trazer coisas novas aqui pra vocês. Fazer mais pelo canal do YouTube, talvez postar 2 vídeos por dia lá no TikTok. É um mês que eu pretendo fazer mais lives, talvez eu faça live por aqui também. Eu não sei ainda como funcionam as lives por aqui. Por enquanto estou explorando somente o TikTok, mas acho que é uma coisa que a gente vai compreendendo ao longo do próximo mês, né? Então, com toda certeza em julho lerei mais, e aí eu vou montar hoje a minha meta de leitura, que eu acho que é a parte mais divertida do mês, é sentar para montar a meta de leitura. Eu amo pegar o caderno para escrever isso aqui. Acho muito divertido montar lá no Scooby também, no Maratona App, ou seja onde for. Então, com certeza no mês de julho, lerei mais. Ainda não sei o quê, mas lerei mais. Agora, se você leu algum desses livros, principalmente esse livro aqui, eu preciso que você sente pra conversar comigo. Pode ser aqui pelos comentários, pode ser pelas DMs lá do Instagram. Sinceramente, me mande uma carta ou um e-mail, mas sente pra conversar comigo. Porque eu acho que eu preciso digerir a história um pouquinho. Se você ainda não leu esse livro aqui, eu vi muita gente dizendo que ia esperar que eu pegasse pra ler, pra decidir se ia ler depois. E eu acho que você não vai se sentir da mesma forma que eu me senti sobre esse livro. Então, com toda certeza, você precisa pegar pra ler pra chegar à sua própria conclusão, sabe? Não é o tipo de livro que eu posso indicar. Se você gostou desse romance, você vai gostar desse romance aqui. Esse é um livro muito diferente e que bate de uma forma muito estranha também no leitor. Eu sei que nem todo mundo gosta de fazer metas de leitura, embora seja uma coisa que funcione muito bem pra mim. Mas se você leu alguma coisa nesse mês de junho, me diz o que você leu. Qual foi o livro que você mais gostou da sua meta de leitura? Ou simplesmente qual foi o livro que você leu, mesmo que tenha sido um só. Nos vemos em breve com a meta de leitura de julho, que eu vou pegar pra fazer. E aí eu trago aqui pra vocês montando bonitinho e tudo que eu escolhi da estante. A intenção é botar mais uma vez 15 livros, mas eu sei que eu não vou conseguir. Se eu pegar pra ler 8 e conseguir manter esse ritmo, que é a minha média, eu já tô feliz pra caramba. Se eu conseguir ler mais do que isso, daí eu tô 1000 vezes mais feliz. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo com os lidos do mês. Gostei bastante de fazer, gostei bastante de poder falar mais dos livros, porque com toda certeza eu não consigo falar sobre esses dois aqui em somente 3 minutos no TikTok. Então trazer aqui pro YouTube foi essencial. Espero que vocês tenham gostado do formato. Vejo vocês em breve num próximo vídeo, muito provavelmente com a meta de leitura do mês de julho.